Olá, pessoal. Vamos começar então o nosso terceiro EAD, que trata de sistema nervoso visceral. O sistema nervoso visceral é o responsável pela inervação das vísceras e é extremamente importante para a integração da atividade das vísceras no sentido de manutenção da homeostase, ou seja, da constância do meio interno. Tratando primeiro dos aspectos gerais, assim como o sistema nervoso somático, no sistema nervoso visceral, nós temos tanto uma porção aferente quanto uma porção eferente. O componente aferente é aquele que conduz os impulsos nervosos dos visceroreceptores, ou seja, dos receptores das vísceras, até áreas específicas do sistema nervoso central. Já o componente eferente é quem leva impulso dos centros nervosos até as estruturas viscerais, terminando em glândulas, musculatura lisa ou então musculatura cardíaca. A porção eferente nós damos o nome de sistema nervoso autônomo parasimpático ou simpático. Então, só frisando bem, o sistema nervoso autônomo, que nós já estudamos em outras etapas da vida, ele se remete apenas ao sistema nervoso visceral eferente. Tudo bem? Então, o sistema nervoso visceral aferente não faz parte do sistema nervoso autônomo. Tratando, primeiramente, em específico da parte aferente do sistema nervoso visceral, é importante termos em mente o conceito dos vísceroreceptores, que são os receptores localizados nas vísceras. E, ao contrário das fibras que se originam em receptores somáticos, grande parte das fibras viscerais conduz impulsos que não se tornam conscientes. Quando tais impulsos se tornarem conscientes, eles vão se manifestar sob a forma de sensações como sede, fome, plenitude gástrica e dor. O grande exemplo que nós temos das fibras que conduzem impulsos nervosos que não se tornam conscientes são as fibras que aferem do seio carotídeo e do corpo carotídeo. Está situado próximo à bifurcação da artéria carótida comum, como nós vemos aqui. Uma região inervada pelo nono par do nervo craniano, nervo glossofaríngeo. Eles são receptores, vísceroreceptores, relacionados com o controle da pressão arterial ou da taxa de oxigênio no sangue, que está a todo momento sendo aferido, mas que nós não tomamos consciência deste fato. Quando falo dor, a manifestação da dor, é importante termos em mente também que a sensibilidade visceral ela é diferente da sensibilidade somática. Então, a dor ela vai ser uma dor difusa, não é uma dor localizada. O Ângelo Machado, o livro que vocês utilizam, ele chega até a dar um exemplo muito interessante, que é a dor na ponta do dedo mínimo, que pode ser sentido quando você, com uma agulha, finca o dedo mínimo. Mas você não consegue dizer com tanta precisão a dor na primeira ou na segunda alça intestinal. Diferentes também são os estímulos que conseguem determinar a dor, tanto que são diferentes para dores somáticas, quando comparado às dores viscerais. A secção da pele ela é dolorosa, mas a secção de uma víscera não é. Ao contrário, a distensão da pele não causa dores excessivas, enquanto a distensão de uma víscera, como a alça intestinal, é extremamente dolorosa. Em relação, então, ao sistema nervoso visceral eferente ou sistema nervoso autônomo, existem diferenças entre este e o sistema nervoso somático. A primeira diferença fácil de tratarmos é
em relação à musculatura inervada. O sistema nervoso somático eferente às fibras, eles inervam musculatura esquelética, enquanto a musculatura inervada pelo sistema nervoso visceral eferente é musculatura lisa ou musculatura cardíaca. Também nós conseguimos diferenciar entre esses dois sistemas o número de neurônios que ligam o sistema nervoso central ao órgão efetuador. Para o sistema nervoso somático, existe apenas um neurônio que o faz. O neurônio cujo corpo celular se encontra, por exemplo, na coluna anterior da medula, e o prolongamento, o axônio, irá terminar na placa motora de um músculo esquelético. Enquanto isso, no sistema nervoso visceral eferente, o que nós teremos é uma sinapse entre dois neurônios, ou seja, existem dois neurônios. Um deles com corpo celular no sistema nervoso central, como nós veremos com maior detalhe à frente, e outro presente num gânglio do sistema nervoso periférico. Portanto, existe um neurônio cujo corpo celular está no sistema nervoso central e a fibra se direciona para o gânglio. Ele se chama neurônio pré-ganglionar. E o neurônio cujo corpo celular se encontra no gânglio periférico, a ele daremos o nome de neurônio pós-ganglionar. De modo geral, quando paramos para analisar a organização do sistema nervoso autônomo, sem ainda fazer a divisão entre simpático e parasimpático, nós percebemos que os neurônios pré-ganglionares se encontram principalmente na região do tronco encefálico, na região que vai de T1 até L2 e na região sacral, principalmente S2, S3 e S4. Os corpos dos neurônios pós-ganglionares estão situados nos gânglios do sistema nervoso autônomo, nos gânglios simpáticos ou então nos gânglios parasimpáticos que veremos com mais detalhes à frente. Ao contrário dos neurônios que se encontram no gânglio dorsal da medula, que são pseudobipolares, com um prolongamento central que vai até a medula e outro prolongamento periférico que vai até os receptores, os neurônios pós-ganglionares são neurônios multipolares, correto? Fato interessante também é que o axônio do neurônio pós-ganglionar, que forma a fibra pós-ganglionar, ele é envolto apenas pela bainha de neurilema. Então, a fibra pós-ganglionar ela se diferencia histologicamente da pré-ganglionar por ser anielínica com o neurilema. Tais fibras pós-ganglionares, como dito anteriormente, irão terminar em glândulas, musculatura lisa ou então musculatura cardíaca. Nós não podemos deixar de lado o fato que existem regiões do diencéfalo e do telencéfalo que exercem uma modulação nas funções viscerais. O mais importante de todos é o hipotálamo. Essas áreas dos núcleos do hipotálamo, elas são relacionadas com o comportamento que nós veremos à frente, o sistema límbico, que trata especialmente com o comportamento emocional. Então, os impulsos originados na região do hipotálamo serão levados por fibras especiais que terminarão fazendo sinapse com os neurônios pré-ganglionares do tronco encefálico ou então da medula, e assim exercerão uma modulação nas funções viscerais. Bom, então, dentro do sistema nervoso visceral eferente existe a divisão entre sistema nervoso autônomo parasimpático e sistema nervoso autônomo simpático. Essa divisão se deve às diferenças anatômicas, farmacológicas e fisiológicas entre estes dois sistemas. Existe uma diferenciação na posição do neurônio pré e pós-ganglionar e consequente
diferença no tamanho das fibras pré e pós-ganglionares, existe também uma diferença na ultraestrutura da fibra pós-ganglionar. Então, em relação à posição do neurônio pré-ganglionar, podemos perceber que os neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso autônomo simpático se localizam principalmente no tronco encefálico e na região sacral da medula, ao nível de S2, S3 e S4. Daí o nome do sistema nervoso autônomo parasimpático também de crânio sacral. Já o sistema nervoso autônomo simpático se localiza principalmente entre T1 e L2, daí o nome tóraco lombar. Quanto aos neurônios pós-ganglionares, no sistema nervoso simpático, eles estarão localizados ou nos gânglios paravertebrais, que formam o tronco simpático, ou então nos gânglios pré-vertebrais, que nós veremos com calma à frente. Enquanto o sistema nervoso parasimpático, os neurônios pós-ganglionares estão localizados em gânglios próximos às vísceras. Então percebam que, enquanto os neurônios pós-ganglionares simpáticos estão próximos ao sistema nervoso central, o do sistema nervoso autônomo parasimpático está longe do sistema nervoso central. Com isso, o tamanho das fibras pré e pós-ganglionares irão, obviamente, ser diferente para os dois sistemas. No sistema nervoso simpático, nós teremos fibras pré-ganglionares curtas, enquanto as fibras pós-ganglionares serão longas, já que o gânglio, onde se encontra o neurônio pós-ganglionar, está longe da víscera. Já no sistema nervoso parasimpático, pois bem, nós teremos uma fibra pré-ganglionar longa e uma fibra pós-ganglionar curta. Quanto à ultraestrutura da fibra pós-ganglionar, nós sabemos que as fibras pós-ganglionares elas contêm vesículas sinápticas, tanto granulares, e estas podendo ser grandes ou pequenas, e também vesículas agranulares. A presença de vesículas granulares pequenas é uma característica exclusiva das fibras pós-ganglionares simpáticas, e é o que nós conseguimos ver aqui apontado pela seta. Enquanto isso, as fibras parasimpáticas, as fibras pós-ganglionares parasimpáticas, nós teremos uma predominância das vesículas agranulares. Já entrando nas diferenças farmacológicas, o sistema nervoso periférico, as vesículas granulares pequenas contém noradrenalina e a maioria das agranulares contém acetilcolina. Isso será importante para nós agora quando entrarmos nas diferenças farmacológicas, que diz respeito aos neurotransmissores dos neurônios pré e pós-ganglionares. Então, todas as fibras do sistema nervoso autônomo são colinérgicas, ou seja, tem como neurotransmissor a acetilcolina, com exceção da fibra pós-ganglionar do sistema nervoso autônomo simpático, que é adrenérgica, liberando a noradrenalina. Portanto, nós teremos que fibras pré-ganglionares, tanto do simpático quanto do parasimpático, são fibras colinérgicas, liberam na fenda sináptica acetilcolina, enquanto as fibras pós-ganglionares teremos as parasimpáticas colinérgicas, assim como as outras duas já mencionadas, enquanto a simpática será adrenérgica, liberando a noradrenalina na fenda sináptica. Quanto às diferenças fisiológicas, eu não coloquei aqui todas elas, já que as funções do sistema nervoso autônomo são várias. Então, eu quero instigar vocês a pesquisarem o seguinte: as ações do sistema nervoso simpático e parasimpático são sempre contrárias? Se um tende a aumentar determinada função, o outro irá diminuí-la? Então, o que eu quero perguntar para vocês é o seguinte: nós sabemos que
Por exemplo, o sistema nervoso simpático ele causa uma vasoconstrição, enquanto o